Sou Ruth Helena Miguel, estou na TV Relacionamento, aqui hoje. Então, esse momento é muito forte, por isso o Shifu Braulio Estevam está aqui, né? Num momento histórico, tá? Porque inclusive tem revistas que comprovam o que a gente vai conversar aqui e é muito forte. Tanto que eu tive que convencer ele para não, tem que saber. Então vamos começar por aí. Razão de ser. Desde que eu conheço o Braulio, a razão de ser dele é arte marcial. Ele dá a vida por isso. Ele faz tudo por isso. Ele dá aula sem ter o que comer, passando fome. Cara, ele vai lá e dá aula, ele treina com todo mundo, estômago vazio em jejum. Quem faz isso? Ele tem N momentos assim dentro da trajetória dele como artista marcial, como profissional, tá? Mas ele também é atleta, mas não no sentido de não. E também ele é atleta. Então, quando teve a primeira seleção dos atletas brasileiros para competir o Mundial na China, o Braulio foi um dos brasileiros que estava lá competindo e lutando. Foi luta, né, que você competiu? Só luta, né? Você não competiu em forma. Não. Então tá. Então, todos os artistas marciais de arte marcial chinesa, e eu estava lá presente porque eu treinava e eu queria saber como é que estavam acontecendo as coisas. Vi coisas que, se der tempo, eu vou compartilhar com você por causa do momento que a gente está abrindo e discutindo pela primeira vez, tá? Então vamos começar por aí. O Braulio, em off nós conversamos aqui, por 3 vezes ele foi selecionado para representar o Brasil na China, na categoria dele. Sabe quantas vezes ele foi? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque não tinha patrocínio. Porque, por mais que ele se esforçasse, por mais que os alunos apoiassem, incentivassem, que eu estava lá, ajudando, contribuindo, vendo o esforço de todo mundo, não foi o suficiente para ele poder fazer essa travessia e representar o Brasil dentro da categoria dele. Oshu, Fu, qual era a categoria? Koshu. Koshu. Porque na época, né, que já estava já tendo um campeonato de Sanshou, que era chamado antes, o Koshu tinha aquela característica de ser um pouquinho mais tradicional. Então era luvas sem fechar, né, era dedos soltos, né, onde você podia agarrar, podia dar cotovelada, joelhada, cabeçada, né, porque para se aproximar mais do Kung Fu tradicional. E é isso que eu gostava. Então eu competi por muitos anos, antes de federações, eu entrava no campeonatos. Antes de ter proteções, tanto que na primeira proteção que teve, que foi a de grade para Koshu, eu, por não ter esse hábito de sempre lutar, né, não mecanicamente, o primeiro capacete a ser quebrado com um chute na cabeça foi o meu chute na cabeça do meu adversário. O capacete abriu, ele caiu para o nocaute, e foi onde eu quebrei os 3 dedos. Lembra que uma vez eu falei que eu tinha quebrado os 3 dedos? Então foi nesse campeonato. E eu tinha mais 2 lutas ainda para fazer. Mas fui um dos primeiros e assim, porque eu não estava adaptado. Independente disso, o Koshu para mim, ele era mais raiz. Depois foi vendo regras, como várias, até mesmo no próprio Sanshou, que hoje não tem nem comparação ao Sanda de hoje. Isso não é uma forma negativa, tá? Isso é uma forma até boa, uma proteção melhor, uma organização melhor, né? Para que você possa projetar melhor os atletas hoje para o Mundial, para campeonatos internacionais. Mas na época não tinha isso, nós não tinha nem treinadores. O meu mestre, por exemplo, ele não queria que eu treinasse, que eu lutasse.
Porque ele falava que Kung Fu não se treina, não se luta com luva. Por quê? Ele era tradicional. Né? Então eu tinha que lutar por mim. Então eu treinava por mim. Desculpa se eu estou rindo, sabe por quê? Porque eu me lembro que uma vez perguntaram para ele, mas eu vou competir com luva, e como é que eu faço com as minhas garras minhas? Aí ele virou assim, que ele era bem direto. Ele falou, você quer mesmo que eu te diga? Era essa velocidade que a gente andava, né? Por isso que quando ele falou, eu comecei a rir, porque eu lembrei dessa cena. Mas é isso, ele continua. Né? Então tinha isso, não é? Hoje você vai lutar, você tem vídeos, você tem até a luta do seu adversário. Na época não, com quem você vai lutar? Não sei, eu vou lutar. Com quem? Não importava. Então você tinha que treinar de uma forma completa para todo tipo de situação, todo tipo de abordagem de luta. Seja ele fosse alto ou mais baixo forte, mais alto magrelo e comprido, bom de perna, bom de braço e como bom de queda, porque valia a queda também. E quem te treinava? Ninguém. Eu me treinava. A última vez que meu mestre me falou, hoje eu vou te treinar, eu vou passar a te treinar, porque quando ele viu que eu estava desempenhando bem, ele falou assim, você quer isso? Tá bom. Porque ele mandava fazer formas, eu não sou de formas, eu sou de combate. Né? Aí ele me fez ficar 1 hora em Mapu, quem quer o Kung Fu sabe o que é isso, descarregar 5 litros de feijão de um lado para o outro, numa questão de 4 a 5 metros, amarrado as pernas em Mapu, como um copinho assim, que eu tinha a perna amarrada em Mapu, e colocava de um lado até preencher. Aí subia no palco, na época eu treinava na Santa Justina, quem praticou lá com o mestre Liu Painin, que eu já cheguei a treinar uma vez com ele, tinha um palco em cima, e nesse palco eu segurava um bambu reto, aquela plataforma do palco, e ali embaixo o chão. Eu mandava sem deitar, aonde eu pegava o bambu, subia até o último, descia 1000 vezes. Esse era o meu treino que o meu mestre passou. Eu tenho isso anotado, escrito a caneta por ele, que era o treino que ele foi me ajudar para treinar. Então, mesmo no treino para combate, era baseado no Kung Fu. Era raiz. Né? Não falava não, bom, você vai ter que fazer musculação, depois vai ter que fazer natação, depois a alimentação é isso, uma dieta tal. Não existia. Você come como um atleta, ou melhor que você tem que comer, coma bem, evita porcaria, não fuma, não beba, era essa a regra. Não tinha, não fuma, não beba, não come porcaria, treina. E é isso. E esse episódio do campeonato, teve vários, tá? Mas um que me gravou e me mudou a minha vida foi um campeonato em 93, que é uma seletiva, onde eu lutei, na época, o meu pior inimigo de ringue, que era o Marcelo Gildes. Era o pior inimigo. Tá aqui? Tá aí. E ele, como eu sou essa pessoa que todo mundo me conhece, eu vi uma vez ele dormindo na academia do Yamazaki, tal, não sei o quê. Eu conversei com ele, falei assim, não, você vai dormir na minha casa. E aí levei para morar na minha casa. Né? Ele ficou uns tempos morando lá comigo, e a gente saía para treinar, normal. A única coisa que eu falava para ele foi assim, Marcelo, olha cara, vamos treinar, porque a gente vai mostrar o que é lutar em cima do ringue. Porque tá muito ruim essas coisas. Vamos mostrar o que é ser um lutador em cima do ringue. Porque eu pensava como um guerreiro. Não importa quem você é. O que importa é o que vamos fazer em cima do ringue. Com honra, justiça e luta. Era isso. Não passava outra coisa na minha cabeça. Não passava estratégia, ele faz assim, ele faz assado. E o Marcelo, ele sempre foi muito bom de queda, porque a mãe era faixa preta, o pai é faixa preta. Né? Então ele já veio de uma linhagem, né? Ele já era faixa preta do Yamazaki. Então ele já veio da linhagem que era boa nisso. Mas olha como que é a inocência. Por isso que eu falo que houve uma diferença muito grande depois dessa luta. E chegou a época do campeonato, a gente treinava no parque, às vezes, e falava, você está escondendo o jogo, hein? Eu falei, não estou escondendo não. Aí eu ensinava uma técnica de boxe, porque eu era muito bom no boxe, eu boxeava na época ainda, né? Eu competia no boxe, né?
Então ele via que eu era bom de punho. Quando chegou no ringue, foi que eu entendi o que realmente é você subir numa luta e em cima do ringue não existe amizade. O seu melhor amigo pode ser o seu pior inimigo. E ele pode se degolar se você tiver uma espada e ele também. Porque ali são dois samurais. Não existe meio termo. Ah, eu vou só machucar. Não existe. Mas, voltando lá. Nessa luta, ele tinha machucado uma pessoa, um atleta anterior, e eu ia para a final. Chegou eu ia ir na final. Falei assim, nossa, que legal. Eu fiquei todo orgulhoso. Falei assim, nossa, hoje a gente vai fazer uma luta muito boa, né, cara? Hoje o pessoal vai ver o que é lutar, o que é guerrear. Na primeira queda que ele me deu, ele jogou uma barriga no meu estômago, eu lembro até hoje, que eu não conseguia respirar. Eu não conseguia levantar. Mas eu levantei com tanta... não pela raiva, não, eu não vou ficar aqui no chão. Isso não vai me derrubar, porque pegou no estômago. Levantei, graças a Deus voltou normal, ele deu mais uma queda. E aí eu falei, puta, não, vou ter que dar um jeito aqui. Só que não deu tempo nem de pensar no segundo round. Ele deu uma queda onde eu me fraturou o peitoral, afundou meu peitoral. E eu fui de lá direto para a UTI de emergência com uma suspeita de pneumotórax. Ele até acompanhou, eu lembro dele até hoje, me acompanhando, desculpa aí, não sei o que e tal. Eu não parava de pensar. Eu queria voltar para lutar. E isso ficou gravado porque na época eu fiquei muitos anos. Ele foi para o jiu-jitsu, também. Eu falei, vou lutar com ele. Ele saiu daqui, ele vou para lá também. Ele vai para o MMA, fui para o MMA, vou para o MMA também. Isso ficou muitos anos eu pensando assim, não, eu preciso acertar essa situação. Porque eu não achava justo. Hoje eu falo, Marcelo, muito obrigado, cara. Você me fez, depois de muito tempo, acho que eu fiquei uns 2 anos, assim, 3, 4 anos, pensando no que, sabe? Porque eu não tinha perdido, não só uma luta. Né? Eu tinha perdido a confiança, eu tinha perdido, né, o que era ser guerreiro, e você fez eu realmente refletir e aprender. Então, hoje eu entendo, hoje eu falo, o pessoal fala, e aí, como é que está você, o bicho? Assim, cara, ele foi estratégico, ele foi guerreiro, ele usou estratégico. O forte meu não era o punho, ele vai para a perna, ele vai para a queda. Só que eu não pensava assim. Então fez eu refletir sobre muitas coisas. E fez eu ser um novo e melhor guerreiro. Hoje, ele veio para cá umas 2 vezes. A gente dá seminário juntos de MMA. Legal. Sabe? Então assim, passou a ser meu irmão, mas demorou, porque você fica naquele conflito. Como assim? Eu trouxe o cara para morar comigo, o cara é meu amigo. Não existe amizade em cima do ringue, existe respeito. Diferente. Se for lutar e tiver que usar estratégia para te derrotar, eu vou te derrotar. Porque quem está no ringue, quem está na luta, é para vencer ou perder. Não existe meio termo. E eu aprendi isso e eu sou muito grato a você, Marcelo. Eu sou muito grato a todos os meus adversários, que infelizmente eu não lembro deles, quase nada. Né? Inclusive eu mandei uma foto para a Bélgica de um aluno que bateu uma foto onde fui desafiado. E esse era um professor de um estilo tal, e falou, você nunca foi nocauteado, vou te nocautear hoje. E aí esse aluno falou assim, hoje eu vou assistir uma luta do senhor. Assim, hoje tem uma luta. E a luta é assim. Meu aluno ficou todo apreensivo. Sério, mas assim, aquele é professor tal, assim, Eu lutei e derrubei ele 3 vezes. Eu falava, levanta que eu não acabei com você. Eu tenho isso fotografado, mandei para a Belza aqui. E aí você vai ver, por exemplo, o chão, não era que nem tem ringue, não, era uma quadra. Bom, joga mas ter um AVC aí, um EVA aí, o AVC vai estar aí, onde é que fala no lugar. Né? E vamos para a luta. Então assim, não tinha divisão, não tinha nada. E o couro comia.
Então, assim, voltando sobre patrocinadores, né? E eu fiquei com aquilo, falei, caramba, vou treinar para mim, na próxima eu vou pegar, não sei o que, daí ele não conseguia porque ele tinha problema de manter o peso, né? Ele mudou para Sanshou, né? E eu continuei ainda defendendo o Koshu ainda por muito tempo, depois eu fui para o Sanshou, e acabamos não nos encontrando mais nas finais. Mas assim, o que eu aprendi? Que eu ia, por exemplo, procurar um patrocínio. Eu não tinha noção nenhuma. Eu chegava, por exemplo, na Vale e falava, não, vai na Vale que eles dão de graça praticamente de passagem. Eu assim, vamos lá. Só que como eu ia? Eu estou aqui. Se eu nunca ia conseguir. O pessoal ia lá com o portfólio, ia lá com, né, na época, VHS das lutas dele, se autopromovendo. Eu ia lá com a boca. Sabe o que eu ouvia? Você faz o quê? Sei Kung Fu. Ah, você fica andando em cima de espada? Você anda na parede? Você imagina a minha vontade de responder? Né? Você ia perder o patrocinador se por acaso houvesse, né? Eu falei assim, não, eu luto. Então, mas você não faz? Não. Eu luto. Quando você fez isso e olhou para os olhos, o cara entendeu. Tudo bem que eu não consegui patrocínio. Mas ele entendeu o que era ser lutador de Kung Fu. Eu acho que faltava para mim, ou para algumas pessoas, não sei hoje tanto, porque hoje em dia é muito mais acessível, né? A net está aí, a multimídia, os altos conhecimentos, né, de marketing, está tudo muito mais evoluído. Mas falta, sabe, as pessoas chegarem lá e saber o que está acontecendo e quem ela é. Se colocar, olha, tá aqui, ó, eu sou essa pessoa aqui. Né? Lógico, é mais fácil hoje em dia, né, se apresentar, é saber se falar, saber se apresentar. Eu tenho dificuldade imensa com isso, com relação a diálogo, com relação a verbalizar, né? Eu tenho um problema sério, porque não sei se a Velze vai entender, mas até os meus 15, 16 anos eu era totalmente gago. Eu comecei a dar aula na União Nacional com 18 anos, eu já não era mais gago, eu era meio gago. Por quê? Porque a própria profissão de ser um professor me mudou a forma de ser. Porque eu tive que abaixar minha ansiedade, eu tive que abaixar. Então tem muitas palavras até hoje que eu travo. Então meu medo não é de me apresentar, mas sim de falar. Porque tenho essa dificuldade e então, ficou gravado. Ele tem uma dificuldade enorme de falar. Ficou gravado, isso fica, né? Uma hora se manifesta. Por exemplo, se eu ficar nervoso, eu não falo. Eu acho. Mas isso é uma característica do guerreiro, né? Eu também, se eu tiver que falar, eu já nem falo nada. Vou gaguejar, então eu não falo. Eu só pergunto, você quer lutar comigo? Você quer partir para a briga? Tudo bem. Não. Não quero. Eu não vou xingar. Você pode falar porque eu não vou responder. Só vou perguntar. Você quer realmente isso que você quer para sua vida? Quer brigar comigo? Tá bom. Enquanto não me tocar, tá tudo bem. Me tocou. Você abriu as portas do inferno. Uau. Não que eu seja bom, gente. Não é isso. Não é questão de arrogância, não. É questão de espírito, princípios. né? É o espírito. Questão de princípios, porque até então eu jamais vou partir para uma briga, eu jamais vou, sabe, com ignorância aí para uma situação que eu não tenha razão. E para mim partir para agressão física, você tem que ser muito bom, tem que ter conseguido realmente me tirar muito realmente do sério. Então a partir dali, que você tocou, então você quebrou a barreira, você abriu as portas. Quem vai vencer, quem vai perder. Mas a vida é assim, né, brother? Sempre tem um fio de navalha. Né? E esse fio de navalha é que vai definir, né? E decidir, né? O que você vai ser depois dele. Se você vai continuar na mesma ou você vai mudar tudo. Por isso é um fio de navalha. Mas fala uma coisa pra gente então, Bruno. Você tem alguma mensagem, né? Ou
alguma visão pessoal, né, para quem está começando agora, né, que tem a intenção de subir no pódio. Né? Vamos falar o pódio, porque o pódio, na verdade, ele não é uma meta, ele é uma consequência. Mas quando você vai competir, o pódio ele é uma contingência para quem deu o seu melhor. Por isso que você 3 vezes foi para a seleção brasileira. E eu também sou atleta e eu sempre, parece que é força de expressão, mas eu sempre vou para o pódio, né? Já desde 98. Então eu entendo como que é isso, mas eu gostaria que ele falasse para você, né? Você que está começando a arte marcial e que você tem a intenção de realmente fazer da arte marcial a sua razão de ser, o que você diria para ele hoje, com a sua experiência que você tem? Olha, eu diria que a jornada começou praticamente quando você deu o primeiro passo. A segunda é você decidir. Se você decidiu, meu amigo, não vai ter barreira para te impedir. Então, deseje, queira, mas não esqueça, não vai ser fácil. Porque vida de guerreiro não é com flores, é com os espinhos. Isso que é guerreiro. Tá bom? Você pode até sentir o perfume, mas você vai segurar nos espinhos. Sensacional. Entendeu a metáfora? Brother, eu só tenho que agradecer você Obrigado, por ter vindo. Nossa, você Obrigado, não faz Deus. ideia. Ela é a razão de eu estar aqui. Porque eu falei que você tem que registrar isso, né? E essa é a sua parte da sua história da sua vida como atleta que competiu, que ganhou, que, sabe, foi selecionado e seleção, né, para equipe, né, brasileira na China, e por 3 vezes ele conseguiu, e por 3 vezes ele não foi. E eu acho que isso é que é a força da sua história, né? Então é isso, olha, muito obrigada. Obrigada, Braulio. Obrigado, Deus. Obrigada eu. Obrigada, mestre. Matarei.